seus eleitos, seus escolhidos. Ele é Deus maravilhoso, Deus que tem nos assistido com o seu amor, com sua graça, com o seu perdão. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, a gente vai abrir no livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós estamos meditando nesse texto, já vimos semana passada, do versículo 1 ao versículo 4. Agora nós vamos ver o versículo 5. E nas outras semanas, se Deus assim permitir, a continuação de todo o capítulo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, que diz assim a palavra de Deus: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Nós estamos vendo as bem-aventuranças daqueles que guardam o testemunho da palavra de Deus. O contexto destas cartas que Cristo enviou às igrejas da Ásia Menor é um contexto de grande perseguição. Quem era o imperador romano da época era Domiciano, um homem cruel, perverso, muito arrogante, prepotente, soberbo. Ele se intitulava Deus e único Senhor. Por isso que os cristãos eram perseguidos, eram presos, tinham seus bens confiscados. Muitos eram torturados e mortos, só por uma coisa: por dizer, Jesus é Senhor. Imagine você que tempos difíceis eram estes. E aí os cristãos, eles arranjaram uma forma de não parar o culto, porque eles estavam sendo denunciados. Não existiam igrejas como existem hoje. Uma igreja como esta, por exemplo, na época era em uma casa, na casa de algum irmão que pudesse comportar os outros, os demais. Mas estava havendo muitas denúncias e cristãos estavam sendo presos, e eles arranjaram uma forma de não pararem sua adoração ao Rei Jesus. Eles se reuniam em cavernas, eles se reuniam em catatumbas. E a BBC mostra, através de um historiador, que os romanos, as autoridades romanas, eles gostavam, eles centravam a perseguição mais em lugares públicos. Eles não adentravam nos subterrâneos, até porque eles tinham um respeito muito grande pelos mortos. E eles achavam que entrar à noite nas tumbas de pessoas já mortas, que eram como cavernas, era desonrar, profanar aquele morto. E aí os cristãos sábios disseram: já que eles não vêm à noite para cá, a gente se reúne nas catatumbas. Hoje em dia você não precisa ir para o cemitério escondido adorar a Deus. Você pode adorar aqui. Deus deu essa liberdade de você expressar o seu amor, sua adoração, o seu culto. Mas na época não. E aí Jesus Cristo envia a carta de Apocalipse, não para causar medo, porque muita gente tem medo, até de ler Apocalipse. Quem deve ter medo é o ímpio, mas de ler só não Apocalipse, mas qualquer parte da Bíblia. Porque mostra claramente que aquele que não crê em Jesus, a ira de Deus está sobre ele.
permanentemente. Então, eles devem ler a Bíblia sim também, mas com tremor, para que Deus lhes conceda misericórdia. O livro de Apocalipse é um livro de revelação, não é um livro místico, oculto, de ocultismo. Não, Deus ele está revelando coisas. Observe o que diz o início: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então é uma revelação. Ele está revelando as coisas que ele tem para o seu povo. Aí nós vimos também as bem-aventuranças daqueles que permanecem no testemunho da palavra. Porque o texto diz: bem-aventurado aquele que lê. E esta bem-aventurança é interessante porque ele continua e diz: aquele que ouve e aquele que guarda. Então, aqueles que são bem-aventurados é aqueles que gostam de ler a palavra de Deus. É aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus. E é aqueles que guardam a palavra de Deus para dizer assim: vou vivê-la, vou praticá-la. Então tem que ter essa tríplice dimensão. Ler, ou seja, você tem que fazer sua própria leitura, sua própria pesquisa, você tem que ter uma afinidade com a palavra de Deus, e você tem que ter humildade também para ouvir. Eu vou para a igreja, eu preciso ouvir o que Deus tem a me dizer. Todo sermão, dentro da tradição reformada, dentro do que Deus revela nas suas escrituras, todo sermão, aos domingos, cada sermão é Deus falando a você. Então não abre mão desta bênção, desta bem-aventurança, porque quando você ouve e guarda, você é sim bem-aventurado. Agora tem uma parte aqui curiosa, não é? Que ele diz assim: o primogênito dentre os mortos. Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Como assim? Ele é o primeiro da criação de Deus, ele é o primeiro que foi criado e morreu. O que isso significa? Não significa que ele foi criado. Jesus Cristo é eterno, ele é da mesma essência do Pai. Ele não tem um início, ele não terá um fim. Agora, o que o texto está dizendo aponta para duas coisas. Uma, que é o fato da primogenitura. É como se dissesse assim: olha, ele tem o direito de todo primogênito. O primogênito era quem herdava a autoridade do pai em todas as heranças, em todas as coisas que ele tinha. É como se o texto estivesse dizendo: ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele é a autoridade dentre os mortos. Os mortos pertencem a ele. E primogênito também no sentido de que ele foi o primeiro morto no coração de Deus. Jesus foi o primeiro a morrer no coração do Pai. Porque o próprio Apocalipse, o próprio livro, a epístola do Apocalipse, diz o seguinte, no capítulo 13, versículo 8, a parte final diz: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Deus matou o seu filho antes de criar o mundo, porque para Deus não há tempo. Deus ele é atemporal. Então, no decreto de Deus, Jesus Cristo já estava morto, porque não tinha outra forma de acontecer. Isso seria inevitável. Por isso que ele é chamado Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, ele tem o direito de primogenitura. Aí depois você vê que diz: ele é o soberano dos reis da terra. Aqui é uma referência, é um contraponto ao que Domiciano alegava ser. Ele queria ser o soberano da terra, ele queria ser o único senhor da terra. E João está revelando: não, Jesus ressurreto, ele é o soberano dos reis da terra. Ele não é nem o soberano das pessoas, ele é o soberano do soberano das pessoas. É
que é Jesus Cristo. Enquanto Domiciano ele exigia ser chamado de Senhor e Deus, Cristo Jesus se revela como Rei dos Reis, o Deus dos deuses. E nós continuamos e vemos que Jesus Cristo, Ele é aquele que nos ama. E é nesse ponto que eu quero concentrar com a igreja. João explode em adoração aqui quando ele fala esta passagem: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama. O verbo está no presente contínuo. Agora é interessante porque muitas passagens da Bíblia falam do amor de Deus, de Jesus, assim, como por exemplo 1 João 4, o versículo 10, ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou no passado, né? Depois, Efésios 5, o versículo 3 diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave, como Cristo nos amou. Já em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então, observe, são muitos textos, né? Deus amou o mundo de tal maneira, João 3. Você vê muitos textos falando que Deus fez isso, levando você à história, ao início lá de como Deus, ou num decreto, ou no ato que Cristo praticou na cruz, mostra o seu amor. Mas nesta passagem, João está dizendo aquele que nos ama. Então o verbo é do presente contínuo. Cristo não apenas amou no passado, Ele continua amando a sua igreja agora. Ele continua te amando. Não para o amor de Cristo. Seu amor não cessou na cruz. Ali não foi o último ato de amor de Cristo. O que João está dizendo é que Ele continua nos amando. Aquele que nos ama, Ele continua intercedendo por você, cuidando de você, perseverando por você, sustentando você. Esse é o Cristo que nos ama. Por isso que Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 35, ele faz uma pergunta retórica. E ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem será tão poderoso para nos separar do amor de Cristo? Visto que o amor de Cristo não cessa, é eterno, não se aparta de você. O amor demonstrado na cruz permanece ativo no céu. Agora, Cristo nos amou refere-se a um ato histórico da redenção. Na cruz, o amor demonstrado foi de forma objetiva. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Aí diz: tendo enviado Jesus Cristo pelos nossos pecados. Essa é a prova do amor de Deus. Está na história. Agora, Cristo nos ama. Refere-se ao amor contínuo da aliança do Pai. Ele não apenas morreu pelos seus pecados, Ele vive por você. Pode salvar totalmente aquele que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Então Ele vive sempre, não para, não cessa de interceder por você.
É por isso que você não perde a salvação. É por isso que você não desiste da sua fé. É por isso que você é tão resistente, resiliente. É por isso que você ama tanto ao Senhor. É por isso que você não nega por nada. Porque por trás de você, Ele está intercedendo ao lado do Pai. Neste momento também. João apresenta Cristo como aquele que nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Agora aqui tem uma complexidade. A doutrina arminiana diz que Jesus Cristo morreu por todo indivíduo, sem exceção. Que Jesus Cristo amou a todos e se entregou por todos, sem exceção. Mas o texto aqui desfaz isso. Porque o texto está dizendo que aquele que nos ama nos liberta dos nossos pecados. Se Ele ama, Ele liberta. Se Ele não ama, Ele deixa escravo do pecado. E se Ele morreu por todos, todos vão ter que ser libertos dos seus pecados. Agora, se Ele morreu só pelo seu povo escolhido, pelo povo que o Pai escolheu e o confiou, se Ele morreu apenas pela sua igreja, como diz Paulo aos Efésios, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, então, de fato, você está salvo. Mas não porque você é forte, resistente, perseverante, mas porque Ele intercede por você, porque Ele morreu pelos seus pecados. O amor de Cristo não é apenas um evento passado, ocorrido na cruz. É uma realidade presente, constante. Ele nos amou quando morreu por nós. É fato. Mas Ele continua nos amando enquanto intercede por nós. O mesmo amor que levou ao Calvário é o amor que hoje sustenta a sua igreja até o dia de sua vinda. Por isso que Paulo também diz, escrevendo aos Filipenses, porque eu estou bem certo de que aquele que começou a obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Porque é Ele que começa, é Ele que dá continuidade e é Ele que conclui. Há algo profundamente consolador aqui em Apocalipse. Aquele que nos ama. Lembrem-se o contexto. João está escrevendo para uma igreja oprimida, esmagada, humilhada, sofrida, perseguida. E aí, esses irmãos recebem aquela carta e Ele nos ama. Não existe uma sensação, não é, de que quando a gente está doente, passando por provação, por dificuldades, tudo dando errado na nossa vida, aí surge ali aquela angústia, e como que uma coisa dizendo assim, Deus esqueceu de você, Deus nem lembra mais de tu. Não existe essa sensação. Pronto, Cristo estava combatendo esse tipo de sentimento, porque a igreja estava sendo reprimida, oprimida. Jesus Cristo disse: eis que a minha igreja derrubará as portas do inferno. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas como entender essa promessa se você vê a igreja sendo suprimida, perseguida? Parece que até vai acabar. Aí Cristo vai e diz: escreve, João, eu os amo. Antes de falar sobre juízos, trombetas, as bestas, as batalhas, o Espírito Santo lembra aos crentes a verdade fundamental. Cristo ama agora, Ele continua amando. Não apenas amou na eternidade, ao eleger, ao escolher antes do mundo ser criado, escolher o seu povo, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eleitos de Deus antes da fundação do mundo.
não apenas este amor, mas também o amor com um ato. Quando Cristo morreu na cruz, mas o amor de Deus não parou na cruz e continua atuando, amando os crentes, mesmo Cristo em seu estado glorificado. O que contrasta com Apocalipse capítulo 1, possui olhos como chama de fogo. Aí é a presença de Jesus Cristo, a aparência de Jesus que João viu na sua revelação. Um grande Senhor com olhos como chama de fogo, a voz como de muitas águas. Quem já foi naquelas grandes cachoeiras, aquele barulho, pronto, foi isso que João viu e ouviu. E o rosto brilhante como o sol, que não conseguia se enxergar. Pois bem, esse mesmo Cristo glorificado é aquele que continua te amando. Continua vivendo a interceder por você. Não esquece de você. Essa é uma das grandes mensagens de Apocalipse. Mais assustadora do que qualquer outra. Porque como Deus pode amar pecadores, como Ele pode ser tão paciente com o povo que erra tanto, como Ele pode ser tão amoroso para um povo que tem um amor, como diz no Velho Testamento, que cedo passa, um amor como neblina que aparece, olha, estamos amando ao Senhor, depois com algumas horas já não se interessam mais pelo Senhor. Isso assusta. O amor de Cristo assusta. Porque quantas vezes você já não se afastou de pessoas por conta de indiferença? Por conta de uma palavra, por conta de um comportamento, de uma rejeição, de uma falha. Não tem mais, eu não quero mais nem saber de fulano, e você se afasta. Quantas vezes já não aconteceu isso? E você faz isso com Cristo todos os dias. E Ele não para de te amar. Ele se levantou, uma vez, Ele se levantou do seu trono. Interessante, porque depois que Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que Ele se assentou ao lado direito do Pai, à destra do Pai. É claro que isso é uma linguagem figurada, para mostrar que Ele está em seu trono, sentado ao lado do Pai, com a mesma autoridade do Pai, o Cristo glorificado. Mas os textos sempre dão referência de Cristo sentado, intercedendo pelo seu povo, sentado ao lado do Pai, sempre. Mas teve um dia que Cristo levantou. E quando alguém olhou, Ele já não estava sentado no trono ao lado do Pai. Ele estava em pé, como quem queria testemunhar de pé o que estava acontecendo com seu pequeno discípulo. Este é o evento da morte de Estevão. Atos capítulo 7, o versículo 56, Jesus Cristo abre os olhos de Estevão. E veja o que Estevão diz antes de ser apedrejado pela ira daqueles que aborreciam o Senhor Jesus Cristo. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Jesus Cristo estava em pé. Sabe o que é isso? Isso é amor. Jesus Cristo estava sentado ao lado do Pai, o tempo todo intercedendo pelo seu povo. Quando se levantaram para matar o seu discípulo, ele levanta-se e olha do alto, como quem quer testemunhar de pé. Como atrevidos são esses que se levantam contra os seus amados. O puritano John Flavel, ele declarou: o amor de Cristo é um oceano sem praias. Não tem limite e não tem fim. Esse é o amor de Cristo. E agora eu quero chamar cada um aqui a responsabilidade, a
uma reflexão de si mesmo. Qual tem sido o seu amor para com Cristo? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você tem dado provas de amor a Cristo? Quantas? Quais? Responda para você mesmo. Você precisa acordar. Jesus Cristo quer você voltando ao seu primeiro amor. Volte ao seu primeiro amor. Não permita que o mundo, que a carne, que o diabo interfira naquele amor genuíno que você mostrou no início. Tanta sede, tanta vontade de servir, de adorar, de aprender, de crescer. Não permita que este amor esfrie. Porque Cristo, Ele não permite a si mesmo esfriar o amor que Ele tem para com você. Que Deus abençoe a igreja e que Ele desperte o amor desta congregação para com Cristo. Amém, irmãos. Chamo o querido irmão Marta Carlos para dar continuidade à liturgia. Graças a Deus, irmãos, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, agradecendo pela sua misericórdia e pelo seu amor para conosco, apesar de nós não merecermos, né? Vamos à quinta parte do nosso culto. Senhor, a ti respondemos a ti, Senhor, nós ouvimos e seguiremos a tua palavra. Vamos fazer uma leitura conjunta do livro de Éfeso 3, do versículo 10 ao 13. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e excesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos abrir o nosso cenário no hino 105, certeza do crente. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou, mas eu sei em quem tenho crido. Quem puder ficar em pé. Sei o que
Que Ele abençoe todas as igrejas fiéis à sua palavra. Senhor, a Ti nós confessamos. Nesse momento nós pedimos à irmã Lourdes para que faça essa oração de agradecimento ao nosso Deus. Soberano Deus, glorificado, exaltado é o Teu nome, Pai. E agradecemos por tudo, porque aqui estamos na Tua presença, porque estamos chegado aqui, Senhor, para louvar o Teu nome, para agradecer a Ti os grandes benefícios recebidos, Senhor, dos quais não somos merecedores, mas Tu nos amas, Senhor, assim como ouvimos na Tua palavra, Tu continua nos amando sempre. E nós somos gratos a Ti por tudo. E Te pedimos, ó Pai, que nos ajude cada dia a reconhecermos e também poder nos ajustarmos de acordo com a Tua vontade, obedecendo a Tua palavra. Pai, continua conosco, renovando nossas forças, aumentando a nossa fé, pois precisamos de Ti, Tu sabes, ó Pai, os dias são difíceis, mas Tu podes nos ajudar a sermos fiéis e a andarmos firmes na Tua presença. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto e vamos continuar ligados a Deus, né? Nosso pensamento, nossa oração. E nós passamos a palavra ao pastor Adalberto para que ele faça a bênção apostólica para nos dispensar na sua santa e divina paz. Vamos ficar de pé, irmãos, se puderem. Que a graça do nosso amado e soberano Pai, que as consolações, a comunhão do Santo Espírito de Deus e que o amor e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela terra, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos. O culto está encerrado, mas eu peço que fiquem aí um pouco, que haverá os avisos e depois teremos o nosso momento árabe.